Graça e paz. Você já parou para pensar quantas vezes as pessoas já prometeram algo para você e conforme chega o tempo ou a questão em que vocês combinaram e é a hora de você receber o que vocês combinaram e a pessoa então ela pula para trás e não faz aquilo que vocês combinaram? O que é que passa no seu coração quando isso acontece? Vocês ficam felizes? Eu creio que não dá para ficar feliz quando você espera algo que você combinou com uma pessoa e essa pessoa não faz aquilo que você tinha tratado com ela e essa pessoa te deixa na mão. E nós temos na Bíblia, que ultimamente nós temos falado muito dele, o Anderson pregou sobre ele esses dias, eu também falei um pouquinho sobre ele, sobre o Pedrão. E em nós sempre tem um pouquinho de Pedrão. Todos nós, na calmaria, nós falamos que vamos com Jesus, seja onde quer que for. Nós vamos com ele até a jaula dos leões, nós vamos na fornalha, nós vamos à morte, nós vamos enfrentar o Estado Islâmico. Mas e a hora que a situação aperta? Será que realmente a nossa fé ela é tão vigorosa a ponto de nós largarmos tudo e até mesmo o nosso próprio bem-estar e a nossa vida para ir até Jesus? Agora a grande questão é assim, se não for para Jesus, para quem iremos nós? Era a grande questão, né? O dilema dos apóstolos ali em João capítulo 6. Né? Jesus ele trouxe uma palavra dura, a multidão começou a se afastar, um atrás do outro, e por fim ficaram só os 12. E Jesus vira para os 12 e fala, e vocês também querem ir? Mas para quem iremos nós? Só o Senhor tem palavras de vida eterna. Então a grande questão é, quando a nossa vida está em perigo, qual é o melhor lugar para se estar? Será que aquilo que eu e você somos capazes de fazermos é mais eficaz e poderoso para defender e proteger a nossa vida do que estar ao lado de Jesus? E aquilo que vai nos acontecer ao lado de Jesus, será que é pior do que aquilo que pode nos acontecer longe de Jesus? Jesus, num dos seus discursos, ele fala, vocês devem temer aquele que pode matar o corpo e também lançar a alma no inferno. E não temer aquele apenas que pode matar o corpo. E hoje eu gostaria de falar um pouquinho sobre a dificuldade que nós temos quando o nosso bem-estar está em jogo. Como é que nós passamos a seguir Jesus à distância? Como é que as promessas que nós fazemos, elas ficam no passado. E a gente começa a redirecionar a nossa vida de acordo com as circunstâncias. Porque o que deve direcionar a nossa vida é o quê? A palavra de Deus. Independente da situação que estamos vivendo, ela é viva, ela é eficaz e ela é confiável em tudo aquilo que ela nos promete. Portanto, nós devemos guiar a nossa vida, a nossa fé e o nosso coração por aquilo que ela diz. Mesmo que o mundo inteiro conspire, mesmo que toda a circunstância ao redor mostre o contrário, nós temos que ficar firmes na palavra de Deus, porque ela é verdadeira. Nós temos que permanecer. E para que isso aconteça, nós temos que entender que, ainda que a nossa vida esteja em jogo, mesmo que estejamos correndo perigo de morte, vale a pena perseverar na palavra de Deus. Vamos ler então hoje Lucas e nós vamos pensar um pouquinho quando seguimos Jesus de longe. Vamos ler Lucas 22, 54 a 62, que é um texto que eu acho extraordinário. Como que descreve a mim, como que descreve a você, como descreve a nossa vida quando estamos sendo provados, quando nós estamos passando por circunstâncias adversas. E é um texto muito conhecido, quando Pedro nega a Jesus.
se você vê o capítulo 22 por completo, Jesus ele está ali, celebrou a ceia, ele está ali em comunhão com seus discípulos e ele avisa ali no verso 31, ele está avisando Pedro, Satanás está querendo bagunçar aí com a sua vida, mas eu orei para que você seja fortalecido. Mas o Pedrão dizia, Senhor, se for preciso, o que eu farei? O verso 33, né? 33, estou pronto para ir contigo até a prisão e para a morte. Quantos de nós já não fizemos a mesma promessa para Deus? Deus, pelo Senhor eu faço qualquer coisa. E se preciso for, eu morro pelo Senhor. Quantos de nós fizemos isso? Mas é o mesmo texto, é o mesmo capítulo, é a mesma sequência. Saindo ali da ceia, ele foi para o Monte das Oliveiras, ele foi preso, e então aquelas mesmas palavras que haviam sido ditas há poucas horas atrás, já não faziam mais eco no coração de Pedro. Vamos ver lá, 54, vamos nos pôr de pé? Lucas 22, de 54 até 62, diz assim: Então, prendendo-o, levaram-no para a casa do sumo sacerdote. Pedro os seguia à distância. Mas, quando acenderam um fogo no meio do pátio e se sentaram ao redor dele, Pedro sentou-se com eles. Uma criada o viu sentado ali à luz do fogo. Olhou fixamente para ele e disse: Este homem estava com ele. Mas ele negou: Mulher, não o conheço. Pouco depois, um homem o viu e disse: Você também é um deles. Homem, não sou, respondeu Pedro. Cerca de 1 hora mais tarde, outro afirmou: Certamente este homem estava com ele, pois é galileu. Pedro respondeu: Homem, não sei do que você está falando. Falava ele ainda quando o galo cantou. O Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe tinha dito: Antes que o galo cante, hoje, você me negará 3 vezes. Saindo dali, chorou amargamente. Oremos. Pai, nós estamos diante de um texto muito conhecido, de um texto muito rico. Eu creio que o Senhor pode nos ensinar lições preciosas através dele. Eu peço que o Senhor abra o nosso coração, a nossa mente, e ajuda-nos a tirarmos lições preciosas, para que nós possamos sempre perseverar em seguir a Ti de perto. Ensina-nos as consequências de seguir a Ti de longe, para que nós possamos desejar sempre estar perto e cada vez mais perto de Ti. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Podemos assentar. Então, quando a gente começa a ler o texto, a gente começa a perceber algumas promessas que nós fazemos e que mais tarde nós esquecemos. Ali no verso 34, respondeu Jesus: Eu lhe digo, Pedro, que antes que o galo cante hoje, 3 vezes me negará que conhece. Então, esse mesmo Pedrão, que a gente sabe que ele sempre era espontâneo, voluntarioso, fervoroso, sim, temente a Deus, amava a Jesus, não é diferente de nós. Creio que nós amamos a Jesus, nós queremos estar com Jesus, nós queremos que a nossa vida esteja plenamente a serviço do Senhor Jesus, mas sempre tem um fator limitador da nossa fé. Se você olhar para a sua vida e começar a prestar atenção nas vezes em que você voltou atrás em promessas que você fez, você vai ver que o fator limitador, na maioria das vezes, foi a sua zona de conforto. A minha zona de conforto me impede de dar um passo além e fazer aquilo que eu prometi a Jesus que faria. Eu não quero que Ele mexa na minha vida, eu não quero que Ele governe a minha vida, eu não quero que Ele me controle, eu não quero ninguém dizendo o que eu tenho que fazer. E esse ninguém, infelizmente, muitas vezes é Deus. E aqui, quando a gente
olha para esse Pedrão, que ele havia feito essa promessa para Deus, para Jesus: Senhor, se for preciso, contigo irei até a morte. Tudo bem, sentado ao redor de uma mesa, comendo com seu mestre, com aquele que havia ressuscitado mortos, com aquele que havia curado aleijado, trazido a visão a cegos, multiplicado o pão. Como é gostoso estar ao redor da mesa com um homem assim, capaz de resolver todos os nossos problemas. É maravilhoso estar sentado numa mesa com o Senhor Jesus, desfrutando da comunhão, comendo pão com Ele. Algumas horas depois, esse mesmo Jesus foi preso, então todos os discípulos se espalharam. Pedro ainda foi um pouquinho mais corajoso, porque os outros deram linha, mas Pedrão ainda tentava se aproximar e começou a seguir Jesus. Pedro ainda tentou saber o que será que vai acontecer com Jesus, enquanto os outros deram linha. Mas Pedrão parece que foi um pouquinho mais corajoso, porque o 54 diz assim: então, prendendo-o, levaram-no para a casa do sumo sacerdote. Pedro o seguia à distância. Aquele que prometeu ir até a morte, agora parece que está um pouquinho receoso com a sua vida. Então ele não quer se mostrar, não quer se expor, ele quer manter certa distância para que ele não fosse pego também junto com Jesus. Mas quando acenderam um fogo no meio do pátio e se assentaram ao redor dele, o que aconteceu com Pedrão? Pedrão foi e se assentou junto com eles. Imagina você assentando junto ao redor do fogo com aqueles que estão prendendo o seu Senhor, o seu mestre, aquele que te deu a vida, você sentado entre aqueles que dali a pouco estariam traindo o seu Senhor e levando ele até a cruz. E uma das primeiras dificuldades de alguém que começa a seguir Jesus de longe é a seguinte: quando seguimos Jesus de longe, começamos a sentar na roda dos escarnecedores. O capítulo 1 de Salmo, o Salmo número 1, diz muito claro: bem-aventurado aquele que não se detém, não se assenta e que não imita a conduta dos pecadores. Primeira coisa, você está passando ali na esquina e você começa a ficar muito parado ali com aquele povo que não quer saber de Deus. Então, estão contando piadinhas sujas, você começa a passar e a princípio você fica ali batendo um papinho com ele. Depois é uma sequência, você começou a bater papo, começou a ser amigável, eles começaram a te aceitar, você começou a aceitar aquilo que eles fazem, dali a pouco você vai fazer o quê? Vai se assentar com eles. E eles vão estar zombando do seu Senhor, vão estar contando piadinha de crente, de pastor, de igreja, e você vai estar ali no meio, tudo bem. Só que a sequência diz o quê? Que você vai começar a fazer o quê? Primeiro você se detém, depois você se assenta e depois você imita. Dali a pouco você também vai estar colocando no Face piadinha a respeito de Jesus, piadinha a respeito da igreja, a respeito de pastor, a respeito de crente, a respeito da Bíblia. Só que isso você nem vai perceber, porque foi um processo natural que você foi sendo contagiado com o mundanismo e você se tornou um como eles. E aqui nós temos visto que o Pedrão, que antes prometeu estar com Jesus onde quer que fosse, agora está assentado junto com aqueles que vão matar o Senhor Jesus. Ele disse que iria até a morte, então ele deveria ter ido lá, para com essa história, tentar de alguma forma libertar Jesus, mesmo que ele tivesse que morrer. Mas não, ele começa a se assentar junto com os escarnecedores. Ele foi buscar calor na roda dos escarnecedores. É interessante, uma pessoa pode observar que se ela começa a seguir Jesus meio de longe, começa a negociar os princípios, a primeira coisa que ela começa a fazer é o quê? Se afastar da igreja. Pode ter certeza. A pessoa começou a se ausentar da igreja, procure saber. Estenda a mão, ajude, ofereça ajuda para ela.
provavelmente ela tem negociado os princípios da palavra de Deus. É a primeira coisa que a pessoa faz, se afastar da comunhão. Sabe o que é pior? Além de se afastar da comunhão entre os irmãos, ela começa a achar que é melhor estar com os ímpios do que estar com os irmãos na igreja. Você já teve essa experiência de alguém dizer para você assim: eu prefiro estar com meus amigos lá no barzinho do que estar na igreja? Infelizmente, quando a pessoa ela começa a andar longe de Deus, ela começa a fazer tais comparações. E comparações que não tem cabimento sair da boca de um crente. Melhor estar com os amigos do mundo do que estar entre os irmãos da igreja. Essa é a característica de alguém que começa a se assentar na roda dos escarnecedores. E o pior, ela acaba achando que tudo aquilo que a igreja faz não tem sentido, não tem valor. É muito melhor estar lá no mundo do que estar na igreja. Essa é a primeira característica de alguém que começa pouco a pouco se assentar na roda dos escarnecedores. Mas o segundo ponto, a segunda característica de alguém que começa a seguir a Cristo de longe. O quê? Perdemos o poder de testemunhar de nossa fé em Cristo. Sabe, quando você se converte, você fala que, na verdade não, você quer evangelizar até o poste. Você fala para todo mundo. Você até briga na sua casa, por quê? Porque você chega na hora do almoço, você quer fazer o quê? Quer falar de Jesus. Vai tomar café da manhã, quer falar de Jesus. Vai jantar, quer falar de Jesus. Você está na sala assistindo televisão, você quer falar de Jesus. As pessoas estão assistindo jornal, você quer falar de Jesus. Está assistindo novela, você quer falar de Jesus. Você se torna para eles um chato. Porque você quer falar. Por quê? Porque você saiu do meio em que eles estão vivendo. E você está num meio agora muito agradável, que é na presença de Jesus. Você está andando na companhia de Jesus. Então, o seu coração está cheio do Evangelho. Está cheio dessa luz. E você quer falar para todos a respeito dessa luz. Mas quando você começa a se afastar de Jesus e começa a segui-lo à distância, segui-lo de longe, primeira coisa que começa a acontecer é que você começa, sabe, não tem mais aquele poder para falar a respeito dele. E aqui a gente vê, Pedro primeiro ele não teve coragem de estar lá do lado de Jesus. E aqui então começa, o 55. Mas quando acenderam fogo, então, no meio do pátio, se assentaram ao redor dele, Pedro se sentou com eles. E aí o 56. Uma criada ouviu sentado ali à luz do fogo. Olhando fixamente para ele, disse: este homem estava com ele. Mas aquele que havia dito que ia até a morte com Jesus, disse: mulher, não o conheço, eu não sei o que você está falando. Não sei o que você está falando. Um pouquinho mais adiante, diz assim, pouco depois um homem viu e disse: você também é um deles. Homem, não sou. Da onde você está tirando essa ideia? Você está passeando. Não sou. E mais adiante, né? Cerca de 1 hora mais tarde, outro afirmou: certamente este homem estava com ele, pois é galileu. Parece que os galileus tinham uma característica toda especial de se vestir. E quando as pessoas olhavam para ele, sabiam que a vestimenta dele era diferente. Então falou, esse homem é galileu. E aí a resposta vem novamente. No verso 60. Homem, não sei do que você está falando. Eu não sei. E às vezes, nós estamos em determinados lugares e as pessoas começam a zombar da igreja, começam a zombar da palavra de Deus, começam a zombar do sacrifício de Jesus, e você está lá ouvindo tudo. Mas se você não segue Jesus de perto, se você se assenta com eles e faz tudo o que eles fazem, qual poder você terá de falar para eles que eles estão errados naquilo que eles estão
afirmando. Como é que você vai poder chegar para essas pessoas e mostrar para elas? Não, vocês estão enganados a respeito de Jesus, enganados a respeito da palavra de Deus, enganados a respeito da igreja. Por quê? Porque se você falar assim, você é crente? Sim, eu sou crente. Você é crente? Então, quando a gente segue Jesus de longe, nós não nos parecemos com Ele. As nossas ações, as nossas atitudes, o nosso palavreado, a nossa maneira de pensar não é igual ao dele. Logo, é igual das pessoas que nós convivemos todos os dias. E quando a gente vai criticá-las por elas estarem falando de algo que elas não conhecem, elas também pensam que nós não conhecemos a Jesus. Por quê? Porque andamos igual a elas. E quando a gente anda igual às pessoas que não têm Jesus, nós perdemos a força de testemunhar para elas. Nós não temos como falar do amor de Deus para essas pessoas. Nós não temos como defender o nosso amado Salvador. Você já esteve em tal situação que você ouviu alguém ou blasfemando ou zombando do seu Salvador ou da sua igreja ou da palavra de Deus? E no fundo você pensa assim, deixa para lá. Não vale a pena perder tempo com essa pessoa. Quando, na verdade, o Evangelho diz que nós devemos pregar a tempo e fora de tempo. Mas pelo fato de a gente não ter esse poder para testemunhar, porque o nosso testemunho não condiz com aquilo que nós cremos, então nós acabamos justificando, falar, deixa para lá, essa pessoa não vale a pena. Ela não vai ouvir mesmo, então deixa para lá. Mas o texto aqui é muito claro. O Pedrão, que disse que iria até a morte, negou 3 vezes que conhecia a Jesus. E nós podemos não negar com a nossa boca, dizendo, eu não conheço Jesus. Não é isso, às vezes, que acontece. Mas, às vezes, acontece com a forma como nós lidamos com as coisas de Deus, com a forma como nós não representamos e não lutamos pela fé que nós acreditamos. Pedrão respondeu, eu não o conheço. Lá no 34, Jesus havia dito que antes que o galo cantasse, Pedro negaria 3 vezes. E aqui no 60, quando Pedro acaba de dizer pela 3ª vez, homem, não sei do que você está falando, o texto diz, falava ele ainda quando o galo cantou. E aí o verso 61 diz assim, que o Senhor voltou-se diretamente. Imagina a cena. Tem uma acho que essa aqui, acho que foi a primeira, né? Imagina aqui, Jesus, aqui, e Pedro virou até o rosto. Quando o galo cantou, olha o galo aqui, né? Quando o galo cantou, Jesus olhou diretamente para Pedro. E Pedro, imagina como que Jesus deve ter olhado para ele. A tristeza no coração de Jesus por ver que ele havia negado 3 vezes, assim como ele havia dito. A ponto de Pedro, eu creio, não conseguir nem mesmo encarar o seu Senhor. Mas o texto diz que o que ele fez? O verso 61 diz o 62. Saindo dali, o que aconteceu com Pedro? Chorou amargamente. Então, uma das coisas que o crente perde quando nega ao seu Senhor é a alegria da salvação. Eu devo deixar muito claro, eu não estou dizendo que um crente perca a salvação, não é isso. Se alguma pessoa ela é salva, ela será salva para sempre, porque ela não se salvou, foi o Senhor quem a salvou. E se o Senhor que a salvou, Ele é poderoso para mantê-la salva eternamente. Agora, a pessoa que faz algo em busca da sua própria salvação, ela sempre vai viver na balança, na corda bamba, porque ela não sabe nunca que ela é salva. Por quê? Porque as coisas que nós fazemos são passageiras, são imperfeitas. Mas aquilo que Jesus fez por nós é perfeito e é
eterno, é suficiente. Então, a gente tem que entender, uma pessoa salva será salva para sempre. E eu creio que Pedro, ele perdeu não a salvação, mas ele perdeu o quê? A alegria da salvação. E essa alegria é produzida por quem? Pelo Espírito Santo. A alegria é fruto do Espírito, não depende da circunstância, não depende daquilo que está ao nosso redor, depende de nós termos um relacionamento correto com Deus. A gente olhando para Davi ali no Salmo 51, é a mesma coisa. Davi não pede de volta a salvação. O que ele diz para Deus? Devolva-me a alegria da salvação. Quando ele pecou, ele perdeu simplesmente aquela alegria, aquele gozo maravilhoso que o Espírito Santo produz no coração de quem está seguindo a Jesus. E o que acontece quando alguém perde essa alegria da salvação? O mundo que tinha sido aberto para ele, todo colorido, volta a ser preto e branco. Ele para de sentir alegria, para de sentir prazer em tudo aquilo que ele faz. E já que ele não tem mais prazer naquilo que ele faz, o mundo se torna algo desgostoso para ele. Porque alguém que experimentou a comunhão com Deus, experimentou a bênção de Deus, experimentou a alegria da salvação, ela jamais será satisfeita nesse mundo com qualquer outra coisa menor do que a própria restauração da sua alegria diante de Deus. Ela vai se encher de todas as coisas que o mundo oferece, mas ela vai continuar vazia. Alguém que perde a alegria da salvação, ela é a pessoa mais miserável da face da terra, porque somente Deus pode preenchê-la novamente. E para que ela seja novamente preenchida, ela tem que se arrepender, confessar os seus pecados, para que a comunhão com Deus seja restaurada e essa pessoa possa receber novamente a alegria da salvação. É o que Davi pede lá no Salmo 51, quando ele está confessando o seu pecado com Batseba. Ele confessa que ele pecou e pecou contra Deus e que ele era digno de ser punido, mas ele clamava para que Deus tivesse misericórdia dele e criasse nele um coração novo, sustentasse ele com espírito inabalável e devolvesse a alegria da salvação. Somente Deus pode dar a alegria da salvação a nós. Talvez você esteja vivendo dias assim. Você percebe que você não tem mais a alegria que você tinha no começo da sua caminhada cristã. Você talvez não tenha mais alegria em louvar a Deus. Você não tenha mais alegria em participar da igreja. Você não tem mais alegria em trabalhar, em estudar, em não sei o que você gostava tanto no começo da sua jornada cristã. E hoje parece que você está meio que se apagando. E parece que as coisas não têm mais sentido. As coisas continuam com o mesmo sentido, as coisas continuam do mesmo jeito, da forma como elas eram antes. O que mudou não foram as coisas, não foi a igreja, não foram as pessoas. O que mudou foi o nosso relacionamento com Deus, de maneira que a gente não consegue mais desfrutar as coisas do mundo, a igreja e as pessoas, porque a gente está vazio do próprio Deus. Deus é quem dá sentido pleno à nossa existência. E sem esse sentido pleno que Deus nos dá para a nossa existência, nós não somos capazes de desfrutar as coisas que temos aqui na face da terra. E parece que o mundo perdeu o sabor. Não, continua com o mesmo sabor. Quem perdeu a alegria fomos nós. Porque os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus, de forma que a gente perde a comunhão com aquele que dá sentido e significado à nossa vida. E a grande dificuldade é, se nós começamos a andar longe de Jesus, nós nos assentamos na roda dos escarnecedores, nós não temos poder para testemunhar e nós perdemos a alegria de viver. O mundo se torna um lugar hostil, a própria igreja se torna algo hostil, algo que nos ofende, algo enfadonho. Mas a igreja não mudou, o mundo não mudou. A nossa comunhão com Deus que foi quebrada, e por isso nós não podemos mais
desfrutar de tudo aquilo que Deus tem para nós. Portanto, como é que em 2016 eu e você podemos andar mais próximos de Jesus? Para que a gente não se assente na roda dos escarnecedores, para que a gente não perca o poder de testemunhar e para que a gente não perca a alegria da salvação. Como é que a gente pode permanecer firme na igreja, nos caminhos do Senhor, firme testemunhando do seu amor, desfrutando de uma alegria indizível? Como é que eu e você podemos fazer isso no ano de 2016? O que eu e você temos que fazer para desfrutarmos dessa alegria maravilhosa no ano que vem? Olá, Deus abençoe, pode entrar. Então, o que é que nós temos que fazer para desfrutarmos de todas essas bênçãos maravilhosas? Então, nós precisamos seguir Jesus de perto. Mas você quer saber como é que eu posso seguir Jesus de perto? Tem uma fórmula mágica? Tem algo que eu possa fazer para que isso aconteça do dia para a noite? E a boa notícia é, você pode fazer algo, mas não é algo igual Matrix, que você vai colocar o chip e vai amanhã ter todo esse programa na sua cabeça. Não. Você terá que batalhar quanto? Dia após dia, para que você possa permanecer do lado de Jesus. E o primeiro desafio é o quê? O que eu tenho que fazer? É lendo diariamente a palavra de Deus. Às vezes, parece assim, mas fazer uma coisa todos os dias não vai ser muito monótono? A pergunta é, você vê o Facebook todos os dias? Não é muito monótono? Ou não? A palavra de Deus é muito mais maravilhosa, porque se o Facebook, que são coisas banais, que a gente vê as mesmas piadinhas, as mesmas, sabe? Todos os dias a gente se delicia com aquilo, quanto mais com a palavra de Deus, que produz vida eterna e produz alegria em abundância em nosso coração. Mas eu sempre digo, lembra o que diz Romanos 12, 1, 2? Que você tem que Paulo roga pelas misericórdias de Deus que você ofereça a Deus o seu corpo em sacrifício vivo, santo, agradável, que é o culto racional. Para que você possa experimentar e comprovar. Isso, experimentar e comprovar. Imagina, você vai numa sorveteria e você olha um sorvete lá diferente. Você pergunta, o que é isso? Ele fala, é um sorvete de... E ele fala lá, de cupuaçu. De cupuaçu, nunca vi. Quer experimentar? É muito bom. Aí ela te dá a colherzinha, você pega... Você experimenta e comprova. É bom mesmo. Mas você teve que experimentar, pôr na boca. Só de ela falar, você não vai saber que gosto tem, se é bom ou não é. E a palavra de Deus é da mesma forma. Você tem que experimentar para poder comprovar. Só que você tem que passar por toda a vontade de Deus. Se você só começar a fazer a vontade de Deus, você não experimentou. Agora, se você fizer toda ela, você vai poder experimentar e comprovar que ela é o quê? Boa, perfeita e agradável. É boa, significa que, independente da situação que ela te meta, ela nunca vai trazer prejuízo à sua alma. Ela nunca vai trazer prejuízo para a sua eternidade. Ainda que você morra fisicamente, ela continuará sendo boa para toda a sua eternidade. Ela é boa, ela também é o quê? Perfeita. Ou seja, a vontade de Deus, ela não precisa de retoque. Se fosse desse jeitinho até que eu ia gostar. Não. A vontade de Deus, ela é boa, mas ela é perfeita. Ela não precisa ser retocada. Se você fizer ela do jeitinho que ela está descrita na palavra de Deus, você vai ver, no final das contas, realmente a palavra de Deus, ela é perfeita. Mas ela é boa, ela é perfeita e, por fim, ela é o quê? Agradável.
ela produz alegria, ela produz prazer. Mas ela só vai produzir essa alegria e prazer para você quando você experimentar toda ela. Não adianta experimentar um pouquinho e falar, ah, Deus, não estou gostando não. Ela diz que ela vai agradar, mas está me incomodando. Não, vá até o fim. Quando você for até o fim, você vai comprovar lá no fim que ela foi boa, perfeita e agradável. Mas se você desistir antes de ela fazer o que ela está se propondo a fazer, você não vai perceber que ela é boa, perfeita e agradável. Agora, a grande questão é, você está disposto a andar todo o caminho? Você passar por todos os desígnios da palavra de Deus? Quando você fizer isso, você vai provar e comprovar que ela é boa, perfeita e agradável. Então, lendo diariamente a palavra de Deus. Por que é tão difícil ler a palavra de Deus todos os dias? Gostaria de ouvir vocês. Por quê? Hã? Por quê? Ah, então nós temos prioridades invertidas. Que tempo nós temos? Porque alguém diz assim, eu não tenho tempo. Aí eu me pergunto, quantas horas tem o dia dessa pessoa? Porque todo mundo acha que tem 24 horas, mas tem gente que tem 23, tem 20, porque ela fala que não tem tempo. Tempo tem, só que ela está gastando com outras coisas que acha mais importante do que a palavra de Deus. Mas tempo todos nós temos. Então, por que ela é difícil de ser praticada diariamente, a leitura? Porque nós ainda não descobrimos os benefícios que ela produz na nossa alma. Nós não descobrimos ainda a maravilha que é poder desfrutar de momentos agradáveis todos os dias diante da palavra de Deus. Quando a gente descobrir como ela alimenta a nossa alma e como ela produz vida, porque é isso que ela faz, ela produz vida. Ela produz vida. E quando a gente começa a perceber isso, a gente quer ler mais e mais e mais e mais. Mas enquanto eu não descubro isso, ler a palavra de Deus se torna um enfado. É um fardo pesado. Nossa, pastor, de novo com essa jornada bíblica, pedindo para a gente ler a Bíblia inteira num ano. Mas quando a gente descobrir, e eu sonho que um dia nunca mais precise falar isso, porque vocês vão estar fazendo isso sozinhos. E como será bom para todos, para a própria vida da pessoa, para a vida da família e para a vida da igreja e daqueles que nos cercam. Mas devemos também seguir Jesus de perto de que forma? Orando diariamente por sua vida, por sua família, por sua igreja e seus líderes espirituais. Porque é tão difícil a gente investir tempo em oração diariamente. E quando eu falo investir tempo em oração diariamente, eu não estou falando assim, Senhor Jesus, Senhor Deus, obrigado por essa comida, fazendo bem, faça mal, faça bem, em nome de Jesus, amém. Eu não estou dizendo isso, que antes de comer você faz aquela oração relâmpago. Não, eu oro todo dia. Quando? Antes de comer. Não, não é isso. O que eu estou dizendo é separar um tempo, mas um tempo significativo, onde você vai esquecer o celular, vai esquecer televisão, vai esquecer a rua, vai esquecer as contas, as dívidas, todos os problemas, e naquele momento você vai voltar a sua mente única, exclusivamente a Deus em oração. E você vai clamar a Ele pela sua própria vida, primeiramente. Depois pela vida da sua família. Depois pela sua igreja. Pelos seus líderes espirituais. Mais tarde, mais embaixo, a gente vai ver pelas pessoas que você está evangelizando, compartilhando a palavra de Deus.
A gente vê o culto de oração é um culto plenamente esvaziado. Nós não frequentamos culto de oração. E deveria ser o culto mais concorrido. É uma vez por semana que a gente se reúne como igreja para buscar a face do Senhor, para que Ele ouça e responda às nossas orações. É uma vez por semana. É uma vez por semana. Deveria ser um culto muito bem frequentado. Não apenas quando temos problemas, mas sempre. Sempre. Terceiro passo. Então, participando. Se você quer o ano que vem seguir a Jesus mais de perto, o desafio está aí. Participando das atividades da IBNJ. Culto de oração, acabei de falar. Participar do culto de oração. Participar da escola bíblica dominical, dos cultos de domingo, pequeno grupo multiplicador, dos ministérios. Você que é jovem, ir nos jovens, o homem ir na reunião dos homens, a mulher na reunião das mulheres, os pais levar as crianças na reunião das crianças, os casais. O ano que vem nós teremos o ministério de casal. Nós estamos falando com Fernando e Patrícia, que vão nos ajudar. Uma vez por mês, num sábado à noite, nós vamos ter o nosso encontro, a nossa reunião dos casais. E seria muito importante que os casais da igreja participassem desse encontro. E a grande questão é assim, você tem o desafio de o ano que vem participar de pelo menos uma ou duas reuniões a mais do que você tem participado esse ano. Esse ano eu só vim no culto à noite, mas o meu desafio é vir no culto de oração também. Esse ano eu só vim na escola bíblica, mas o meu desafio para o ano que vem é também participar do pequeno grupo. Gente, nós temos tempo. O que às vezes nós não temos é o desejo. Se você não tem o desejo, é um dos seus motivos de oração. Deus, coloque no meu coração o desejo por participar das reuniões da sua igreja. Até mesmo Deus precisa operar tanto o querer quanto o realizar, o efetuar. Nós só vamos fazer e ter vontade se o próprio Deus fizer isso conosco. Peça para que Ele te dê vontade. Próximo passo, cooperando com o sustento da Igreja Batista Nova Jerusalém. Eu creio que uma das grandes formas de você ter a sua vida, a sua família, o seu salário abençoado é participando da bênção que é de dizimar. É sustentar, ofertar na sua igreja. Talvez você ainda não tenha descoberto a bênção que é participar do dízimo. Mas é uma das poucas passagens da Bíblia em que Deus diz: faça a prova de mim. Veja que se você der o dízimo, faça a prova para ver se vai faltar algo na sua casa. Pelo contrário, ele diz que ele vai repreender o devorador. Às vezes nós não damos o dízimo e a oferta, mas o devorador vem e acaba com aquilo que deveria ser entregue a Deus e ficamos com ele. Por isso, quem sabe, uma das formas que você precisa crescer o ano que vem é através da contribuição. E também levando a palavra aos que não conhecem a salvação em Jesus Cristo. É uma das formas que você pode andar mais próximo de Jesus o ano que vem, compartilhando o amor de Deus. Esse mesmo amor que te alcançou, você compartilha com as pessoas que estão ao seu redor. Quais dessas formas é mais difícil para você? Qual será o maior desafio para você o ano que vem? Será ler a Bíblia diariamente? Às vezes as pessoas falam: eu não sei o que ler. Como eu vou ler? Eu não sei que texto. Por isso eu já facilito a sua jornada. Você não precisa nem pensar que texto que você vai ler. Já tem aqui, dia 1º de janeiro, já tem os textos que você pode ler. Talvez você fale assim: eu leio devagar, eu não vou conseguir ler. Tem 3 colunas, né?
Então, se você ler a primeira, só a primeira, 31 de dezembro, você terá lido todo o Novo Testamento, de janeiro a dezembro. Se você ler só a segunda e a terceira, 31 de dezembro, você terá lido todo o Antigo Testamento. Mas se você ler as 3 colunas, 31 de dezembro de 2016, você terá lido toda a Bíblia. E são pequenas porções. Você pode ler uma porção de manhã, uma à tarde e uma à noite. Ou você pode sentar de manhã e ler todas, ou à noite, todas. Mas eu não tenho tempo. Eu entro 7 horas no serviço. Eu conheço gente que levanta às 5 horas da manhã para ler a Bíblia antes de sair. Levanta meia hora mais cedo. Então, tempo nós temos. O que nós não temos, às vezes, é o desejo de inverter as prioridades. Mas se você quiser, você é capaz de ler a Bíblia inteira. Garanto que todos nós temos coisas para fazer. Se a gente quiser, nós vamos encher 40 horas do dia com coisas para fazer. Nós temos coisas para fazer. Só que primeiro, as coisas importantes. Você vai conseguir. É difícil orar diariamente? Por que é difícil? Será que você tem que vir aqui na igreja para você orar? Não, não importa o lugar que você esteja. Pode ser sua hora de almoço. Pode ser a sua hora no ônibus, indo para o trabalho. Vai, encosta lá, fecha o olho. Parece que todo mundo vai falar que você está dormindo. Não importa o que vão pensar, você está conversando com o seu Senhor. Você está se derramando diante dEle. Pode ser de madrugada. Peça para Deus te acordar às 3 horas da manhã e ore. Não fique pensando na dívida que você tem que pagar amanhã, que não vai mudar. Você não vai chegar lá no banco e vai olhar e vai ter saldo positivo. Não vai. Ao invés de você ficar queimando os seus miolos com alguma dívida, se você acorda às 3 horas da manhã, ore, coloque a sua vida, coloque a sua igreja, os seus amigos diante do Senhor em oração. Aproveite o tempo. Aproveite o tempo. Seria difícil você participar de mais um programa? Talvez você venha só domingo. Seria difícil você se envolver com um programa durante a semana? Pequeno grupo, a terça, culto de oração, a quinta-feira, Unijovem, sábado à noite. Seria difícil? Por que Pedro seguiu Jesus de longe? Porque ia custar um sacrifício para ele. E se não custar sacrifício para nós, que valor terá? Lembra quando Davi, ele está lá com Araúna, e ele está na eira de Araúna, e Deus pediu para que ele sacrificasse. E ele chegou para Araúna e ele queria sacrificar os bois e o carro de boi como lenha, para fazer o sacrifício. Araúna falou, não, é todo do Senhor, pode pegar, rei. O que Davi diz? Eu quero pagar. Eu não vou oferecer a Deus nenhum sacrifício que não me custe nada. Ele tinha tudo, os bois e a madeira ali para fazer. Ele falou, não, eu não vou dar sacrifício ao meu Deus por algo que não me custa nada. E às vezes eu e você queremos fazer isso com Deus. Eu só vou dar a Ele o meu tempo que sobrar. Se sobrar tempo, hoje eu vou ler a Bíblia. Se eu não tiver nada para fazer, quinta-feira eu vou no culto de oração. Se eu não tiver nada domingo de manhã, eu vou na escola bíblica. Às vezes, quando o pastor ou um líder de ministério chega para alguém, o que você vai fazer sexta-noite? Sexta-noite, ou você já tem algo ou você não tem, não é? Ou você tem ou você não tem. Não, se eu perguntar para você, o que você vai fazer? Ou você fala, eu vou fazer tal coisa, ou você fala, não tenho nada para fazer. Mas qual é a pergunta da pessoa? Por quê? Porque a gente está planejando um churrasco. Opa, estou dentro. Não, porque a gente está pensando em fazer uma vigília. Então, eu fiquei de confirmar um compromisso, então se não der certo, eu vou, tá bom? Se é um churrasco, a pessoa já sabe que ela não tem nada. Mas se é para uma vigília, precisa ir no hospital fazer uma visita. Então, eu vou ver, eu fiquei de marcar uma coisa, mas eu não confirmei ainda. É simples, nós somos assim.
Então, se nós não entendermos que as coisas espirituais devem vir primeiro, a nossa agenda sempre vai estar cheia. Para Deus, para a igreja, para os ministérios, para tudo. Para tudo. Se eu e você queremos seguir Jesus de perto, nós temos que fazer um sacrifício o ano que vem. Cooperar com sustento, levando a palavra de Deus aos que não conhecem. É difícil falar de Jesus para alguém que não conhece? É difícil você encontrar na sua semana alguém que não conhece Jesus? Nós estamos rodeados de pessoas que não conhecem Jesus por todos os lados. Em todos os lugares que nós vamos, tem pessoas que não conhecem a Jesus. Cabe a mim, cabe a você compartilhar com elas. Portanto, coloque esse alvo para 2016. Fazer algo a mais pelo seu relacionamento com Jesus. Andar mais próximo dele. Buscar mais as coisas espirituais. Talvez abrir mão de algo que esteja preenchendo a sua agenda, mas que não tem valor eterno. Algo que você possa abrir mão, que não vai fazer diferença na eternidade. Para que você possa cultivar melhor a sua vida espiritual e cultivar melhor o seu relacionamento com Jesus. Vale a pena. Você conhece alguma pessoa que disse abrir mão por ti e que se arrependeu? Você conhece? Alguém que abriu mão de algo por Jesus e se arrependeu? Conhece alguém que já deu esse testemunho? E alguém que disse assim, se eu soubesse, eu teria feito antes. Você conhece alguém assim? Assim eu conheço. Pessoas que não entenderam bem quem era Jesus e demoraram muito para se entregar plenamente. E quando se entregaram e comprovaram e experimentaram que realmente a palavra de Deus é boa, perfeita e agradável, elas dizem, por que eu não vim antes para Jesus? E esses desafios que foram propostos para você esta noite, com certeza, se você der um passo a mais, daqui a um tempo você vai dizer, por que eu não experimentei antes? Por que eu não vim no culto de oração antes? Por que eu não participei da IBD antes? Por que eu não fui na reunião de homens antes? Por que eu não dizimei antes? Por que eu não evangelizei antes? E você vai ver como você vai terminar 2016 e no culto de virada de ano você vai poder vir e vai falar, esse foi o melhor ano da minha vida espiritual. Foi o ano em que eu mais conheci a Deus e mais percebi a mão dele sobre a minha vida. Coloque esse alvo para 2016. Talvez você vai colocar, eu quero trocar de carro, eu quero emagrecer, eu quero... São bons alvos. Mas se você colocar como alvo, eu quero estar mais perto de Jesus, vai superar qualquer outro alvo que você venha estabelecer para a sua vida. E lá no fim, talvez você consiga estar mais perto de Jesus, consiga emagrecer e consiga outras coisas que você também desejava. Mas porque Jesus estava no lugar certo na sua vida. Amém?